Beleza, rapaziada? Estamos aí junto para descobrir alguns fatores importantes aí do estado novo. E aí vamos começar a relatar aí, ver alguns detalhes, achar algumas pessoas, como a gente tinha falado aí. E a gente estamos no centro de Araquari agora. Um fator histórico muito importante da época aí. Barroquinha de 1935, 1940. Então tá aí, ó. Um fato histórico que aconteceu aqui na cidade. E aí, vou contar o favor aí. Ajudar agora a molhar as plantinhas. Já viu a Você flor? molhou ela já? Já. Onde? Nunca vi. Trombeta de anjo o nome. O engraçado é que ela não dá só desse tipo. Tem dia que ela vem tudo que nem uma renda por dentro. É? Cada um diferente que o outro. Que legal. Tava no sol ontem, uma amiga minha veio e botou aqui. Deixa que eu vou olhar depois. Então tá bom. Vou atender você. Minha cachorrinha tá presa lá porque tá... Nossa, Silveira Moreira. Eu lembro do Getúlio Vargas quando ele esteve em Joinville. Aí ele desfilou em cima da caminhonete, assim, a gente assistiu tudo, né? E aí todo mundo que trabalhava em Joinville teve desfilado. Nós desfilamos de bicicleta. É? Aham. Ali estamos aqui na casa da Graça Silveira Moreira, nascida dia 7 de fevereiro de 1930. E ela vai contar um pouco da história, o que ela aconteceu na história de 1935 a 1944, na era de Getúlio Vargas. Alguns detalhes bem interessantes na vida dela, assim. Quero agradecer também o tempo que ela está tirando para dar para nós aqui pela Univille também, pelo trabalho que a gente está fazendo. E agradecer mesmo ela. E aí que a gente tem uma foto do Joaquim Moreira, Joaquim Félix Moreira. Ele foi prefeito aqui em Araquari de 1966 a 1930. Foi o esposo dela, falecido já. E aqui eu achei interessante que Araquari tinha cerca de 1.800 habitantes, a maior produtora do estado de banana, arroz e maracujá nessa época também. Dona Graça, como que era naquela época assim? Um fato que você te marcou muito na tua infância, com a repreensão militar, com... Porque a gente era muito nova naquela época, não sabe muita coisa para falar, né? Uhum. Naquele tempo, nós morávamos no Rio do Morro. Aí eu morava em Paraquari, eu tinha 13 anos quando viemos para cá. É. E aquele fato do Getúlio Vargas passear no caminhão, como que foi assim? Era desfile em Joinville, Uhum. o presidente. Aí ele desfilando uma caminhonete assim aberta, né, atrás. Ah, então ele veio em Joinville aqui já? Veio. É. Tinha muita repressão militar nessa época? Não, acho que começou depois, acho, talvez. Né? É. Começou depois. E como você trabalhava lá no SESI, assim, você ouvia muitos comentários, muitas críticas no governo dele? Não, a gente não tinha crítica dele. Todo mundo achava que ele fez um bom governo, que ele foi presidente e tudo, então, né? Uhum. Ah, então tá. E aqui em Araquari, você veio pra quando aqui pra Araquari? O quê? Você veio morar quando aqui em Araquari? Você sempre nasceu aqui em Araquari? Não, nasci lá em Rio do Morro, no município de Araquari, e vim com 13 anos para cá. 13 anos pra cá. Muito interessante. Trabalhei no SES de 1970. Entrei em 70. Eu fiquei 20 e poucos anos. Muito interessante. E os seus avós, você lembra alguma coisa deles? Eu só me lembro dos meus avós desses que moravam no Ponto Alto. O outro meu avô, assim, já era morto quando eu era pequenininha, né? Uhum. Já não conhecia. Então tá. A gente quer agradecer, é uma coisa simples que a gente está fazendo aqui. É esse momento que você teve de mostrar um pouco da sua história pra gente, tá bom? De coração mesmo, muito obrigado. Então, estamos indo de volta à casa de mais uma pessoa da década de... 1930, 1947. com o objetivo de arquivo histórico. Ou 1925, a gente achou uma senhora agora, ela nasceu em 1925, entendeu? E tem mais uma que nasceu em 1920, uma tem 90 anos e a outra tem 100 anos. Se a gente tiver a sorte de achar ela aí, pessoal, de 100 anos, com um fato histórico aí, vai ser muito importante aí pro nosso trabalho aí.
Importantíssimo, cara. Maria Zulma Poleza. Maria Poleza. Boleza. P-O-L-E-Z-A. Boleza. Você nasceu qual idade? 30 de 11 de 31. 30. 11 é Novembro de 1931. Qual que era a sua profissão naquela época? Naquela época eu trabalhava em casa, meu pai eu fui criada adotiva, né? Meu pai morreu, eu tinha 4 anos. Tudo que ele me ensinou eu guardo até hoje, apesar que faz 80 anos que ele faleceu, né? E a minha mãe morreu com 85 anos, a minha mãe adotiva. Mas eu sou filha de um português com uma cigana de bando. O meu pai roubou minha mãe do bando, né? E veio embora roubou em Curitiba e veio embora para Itajaí. Em Itajaí, quando ele terminou de passar a balsa, os ciganos apareceram do outro lado. Aí deu tempo dele se esconder com a minha mãe para não acontecer nada, né? E eu depois, com um mês e 3 dias, a minha mãe queria um filho homem, porque ela já tinha 3 filhas mulher. E eu vi uma filha mulher. Ela queria me botar numa vala de engenho de serra para matar. Aí o meu pai não aceitou e disse, não, eu vou arrumar uma pessoa para ficar com ela. Aí tinha uma irmã de criação da minha mãe adotiva, que estava já procurando uma menina para minha mãe, né? Aí ela pegou e disse, não, deixa aqui, seu Sebastião, que eu tenho a minha irmã que quer criar uma menina. Aí eles me levaram dia 3 de maio de 1932, né? Porque 31 eu nasci, 32. Eles me levaram e eles me pegaram para criar. Aí eu me criei com português e uma brasileira. Meu pai era português, era Manuel Antônio de Freitas. Era um português muito estimado do pessoal, né? E ele já era o 2º casamento com a minha mãe, porque ele já era viúvo. Aí eu fui morar com eles. Eu me criei, não sei se você ouviu falar, antigamente eu usava chupeta, não bico. Sim. Era uma bola de farinha de mandioca, feito um escaldado com leite e amarrado num paninho, né? Tipo de bico. Quando eu chorasse, aí o leite, amornava o leite e molhava ali dentro para me chupar. Eu não me criei com bico, né? E dali eu vim, esse tempo eu estava em Itajuba. De Itajuba eu vim para Barra Velha. Com 2 anos e meio, meu pai veio fazer a casa dele em Barra Velha, eu vim para Barra Velha. Então, na Barra Velha, eu saí de lá com 35 anos, que aí eu vim. Depois, em Barra Velha, eu fui uma pessoa de aula muito brincalhona. Eu tive 3 anos de colégio interno, que eu fiz a regional naquele tempo. E no colégio, como que era assim? Tinha muita repressão militar naquela época, muitas professoras... A professora nossa era braba, mas nós se criamos na escola naquele tempo, com aprender a marchar, foi com os soldados de 45. Soldados de 45? Da guerra, né, de 45, né? Aí eles aprenderam nós a marchar, que nós não sabíamos. Então tinha o cabo Renete e o cabo Manuel, que eram os que ensinavam nós, né? Então um era bem alemão, falava muito ruim o brasileiro, né? Então ele dizia, não iri, moça. A nossa farra era aquilo com o Renete, né? Então nós aprendemos com eles. Então tinha alemão? Era soldado que quer dizer que ele era de Santa Catarina, né? Mas com descendência alemão.
né? Mas estava servindo o batalhão em Joinville, e aí eles foram para lá, para Barra Velha, foram 45 soldados, um sargento, 2 sargentos e um comandante. Vocês tinham que cantar todo dia o hino nacional? Todo dia. Todo dia? É, entrava na escola, primeiro cantava o hino nacional e depois, então, fazia a oração. Oração Pai também? Nosso, Pai Ave Nosso? Maria e Ah. Santa Maria, né? Sim, Aí muito começava importante. nossas aulas. Depois nós ia às 7 horas, nós já ia para frente da nossa escola. Um dia nós jogava soldado e outro dia nós pulava corda. Então tinha o meu primo, que era o filho da minha professora, era muito levado, e uma prima. Mas tinha eu com a filha do delegado, né, que também nós não era batizado, mas não era gente, né? Nós pintava alguma coisa. Aí nós um dia jogava soldado. Outro dia nós ia na praia buscar cipó para pular corda, né? Aí esse dia nós fomos à praia. Aí chegamos lá, comemos pitanga, porque tinha um cômodo bem grande, né? Comemos pitanga. Depois ele disse assim, vamos ver o mar. Aí eu disse para ele, o que é que nós vamos fazer lá? Nós se criamos aqui na beira do mar, o que é que nós vamos fazer? Não, vamos ver o mar. Anda ligeiro. Aí nós 3 acompanhamos ele, né? Chegou lá, ele olhou, viu uma bandeirinha pequena, branca assim, em alto mar, para fora da laje um pouco, né? Que você indo em Barra Velha, você sabe onde é a laje, Sim. né? Aí nós fomos para lá e ele viu aquela bandeirinha, diz ele assim, o Zuma, eu disse o quê? Tu espia uma bandeira branca, espera um bocadinho que já vou saber o que é. O Salmão tirou a camisa, e a camisa dele era branca, e fez aceno para eles, né? Que eles viessem. Mas nós, naquele tempo, não sabia o que era um bote, nós sabíamos o que era uma canoa, mas um bote nós não sabia. Como é que nós íamos saber o que era um bote? Tudo com 11 anos. Ele com 11 anos, a filha do delegado com 11 anos, eu com 11 anos, a prima dele com 11 anos. Mas nós éramos 4 unidos. O que ele fazia, nós apoiava. E o que nós fazia, ele... E o delegado sabia de tudo. Mas não estourava, porque a filha estava no meio. Aí nós fomos lá para o cômodo, ele fez o aceno. E eles vieram, conforme vinha vindo aquela canoa, nós fomos acompanhando pela praia, né? Chegou na Coroa Grande, um pouquinho antes da Coroa Grande, então o mar era assim, né? Porque não era praia de banho, nada, a onda batia e já via para cima, né? Aí chegou lá e ele disse assim, meu Deus, aqui, como é que nós vamos fazer para saber o que é que essa gente veio fazer? Aí eu disse para ele, mas deixa eu estar que uma hora vai dar certo. E nessa hora veio uma onda bem forte e jogou, em vez do bote, estava assim, a onda pegou o bote e jogou para cima da praia. Nós se grudamos no bote e puxamos. Pesado, mas nós demos conta, e nós era uma coisa de os palitos, tudo, né? Botamos para cima, fomos tirando coisa, eles foram desembarcando, bem fracos, 8 americanos. Mas nós tínhamos como fosse alemão, pensava que era alemão, né? 8 americanos, mas 2 estavam bem fraquinhos. Aí nós pegamos em 4, levamos bem lá em cima no arco da praia, pegamos outro, levamos lá em cima, e pegamos as coisas, fomos puxando tudo de dentro do bote e jogando para cima, né? E aí puxamos mais um pouco o bote e pegamos... E qual que é essas coisas que tinham ali dentro ali? O que era assim? Ali tinha a roupa deles, toda molhada, já fazia 8 dias que eles estavam em alto mar, já estavam fracos, não tinha mais comida, não tinha mais bala, né? Tinha bala, mas não sustentava mais. Aí um abriu a lata e deu 2 balas para mim, 2 para nós 4, cada uma 2. E nós chupamos aquela bala. Nós ficamos 2 dias sem comer, porque ela sustentava, sabe? Mas eu não sabia, sabe, que rapaz pequeno é bicho guloso, né? E daí eles ficaram lá e nós viemos pela praia com os 6, né? 2,10 metros e 2,20 metros de altura. E nós desse tamanho, perto, né? Olhava para eles, eles falavam com nós, agora eu não sabia o que ele estava dizendo, porque eles falavam inglês, nós apenas o brasileiro, né? Ainda assim mesmo errado.
porque ninguém fala o brasileiro certo mesmo, né? Aí viemos, trouxemos ele, chegou na frente um pouco, o inspetor, o chefe que era o inspetor os dois ficaram lá e o delegado, aí ele disse para nós assim, vocês são loucos, onde é que vocês vão? Todo mundo está procurando vocês que morreram afogados no mar. Aí o meu primo disse, né, vaso ruim não se quebra. E viemos, chegamos cá no hotel do seu Astrogildo Aguiar, né, ele tinha hotel. Aí pedimos, dona Judite, a senhora arruma água quente para lavar essa gente, que era um dia frio, que era uma tristeza, menino. Aí arruma água quente para lavar essa gente e dar comida, que eles estão com fome. E nós pegamos em cima da mesa, tinha revista. E nós fomos olhar na revista, né? Olhamos na revista, estava o navio deles. O navio deles não era de guerra, era navio de carga. Ele estava transportando carga, né? E o submarino furaram pensando que era navio de guerra. Quer dizer que morreu 16, os únicos que se salvaram foi o que nós salvamos, né? Aí eles pegaram a canoa no seu Astrogildo, pegaram a canoa e foram pela lagoa buscar as roupas dele, buscar as coisas, buscar os dois que estavam bem doentes, né? E aí o Miguelzinho Freitas, que era o pai desse meu primo, disse, vamos lá no telefone, agora vamos telefonar para o batalhão. Vocês é que vão contar o que vocês viram. Nós não vamos contar. Aí ele telefonou para o batalhão, aí um lá atendeu e disse, se eles forem alemão, nós vamos matar. E se eles não forem, então nós vamos lá ver. Quando ele disse que nós vamos matar, nós começamos a chorar, né, de pena dele. Aí quando foi 3 horas, eles vieram buscar eles. Mas não tinha roupa que servissem para eles, porque eles eram 2,10 m, 2,20 m, né? Só tudo era baixinho. Só tinha um senhor que era bem alto, aquele não foi pegada a roupa dele quase toda, e levado. Aí ele veio, eles vestiram ele, arrumaram, 3 horas eles chegaram com ambulância, com carro, com tudo, né? Chegaram com tudo lá e pegaram ele e levaram eles para Joinville, né? Foi na ambulância os dois e os outros foram no carro e levaram as almas, tudo, a arma não, tudo que eles tinham dentro do bote, eles levaram tudo, né? E isso foi em 45. Depois, dia 3 de maio de 69, eu vim para Araquari, morar em Araquari. Mas nesse tempo eu fui garçonete, eu fui camareira, eu fui ajudante de cozinha, lá no hotel do Mr. Grant, era um inglês. E lá com o inglês eu aprendi a fazer a tal de geleia de tomate. Geleia de tomate. Geleia de tomate. Quando ele começou a fazer, eu comecei a fazer por causa dele, né? E depois eu fui a primeira a comer. Tenho até feita ali na geladeira. Sério? Quer experimentar? Ah, querendo. Uma pergunta. Você falou assim que se eles fossem alemão, o pessoal do exército ia matar. O pessoal do exército, qualquer pessoa alemã, eles tinham repressão militar muito forte em cima? Tinha, porque era na época da guerra de 45, né? Eles tinham repressão muitas, né? Na mesma época aconteceu o nazismo junto, né? Em outros lugares aconteceu o nazismo junto na mesma época, não? Foi. Foi, né? Então por isso que tinha mais repressão militar por causa do nazismo, dos alemãos. Porque eles não... Por causa da guerra que estava... E os alemãos que moravam aqui no Brasil, como que eles eram tratados, você lembra? Olha, eles não eram bem tratados porque todo mundo gostava, né? Eram bem quistas, bem coisa, só que lá para a Itália, para lá, eles eram super revoltados, né? Como a gente via, né? Na revista, tudo. E daí, então eles levaram ele para lá e eu fiquei lá. Aí lá eu fiz o meu primário, depois terminei o meu primário. Eu fui para Jaraguá, fiz 3 anos de regional no Colégio das Irmãs, né? Depois eu voltei, aí comecei a ajudar minha mãe na roça. Eu da roça
eu sabia fazer açúcar, sei fazer farinha, plantei muito arroz e bati na roça, arroz na caixa, né? Que hoje tudo já vem beneficiado, mas naquele tempo a gente plantava, depois capinava ele, depois quando chegava o tempo que ele estava maduro, a gente cortava bem por baixo assim, né? E tinha um caixão com esteira pelo lado, pelos 3 lados, e um lado uma tábua grande que a gente levantava nesse gesto aqui e batia no caixão para cair o arroz, né? E assim eu batia 4, 5 sacos de arroz por dia e cortava para deixar pronto para o outro dia. Eu com a minha mãe, né? Depois fomos fazer açúcar, depois fazia farinha. De tudo eu aprendi um pouco. De roça eu entendo, né? Eu cheguei a derrubar pau no mato de pratória de 1,10 m de topo. Um nandim como tem aquele ali. Mas ele tinha 1,10 m de topo. Eu cortei ele com machado em 2 horas. Meu Deus. Eu era bicho na roça, né? Um dia nós fomos roçar uma roça para amendoim. Eu e as minhas 2 primas e meus 2 primos. Chegamos lá, roça aqui um bocadinho, gritou, cala, para aí, sua louca. E foi, eu ia cortando o joelho, nunca foi. Porque nós era levados, sabe? Nós fazia coisa naquele tempo, meu Deus. Só que era uma brincadeira limpa, né? Hoje você sai aí, existe 50 maldades, né? Para matar, para isso, para aquilo, né? Naquele tempo não, tudo era um só. Tudo era um só, brincava-se junto. Tempo de sexta-feira santa, de noite, a gente roubava junto com os meninos, Juda, e botava na casa de um e de outro, e tudo era uma brincadeira limpa, né? Hoje não existe mais disso, né? Eu sempre digo para minhas noras e para minhas netas, como já tenho uma tataraneta, né? Digo, minha filha, feliz de quem não tem filho hoje, porque a vida está cada vez mais feia, né? E aí vim morar para Araquari, em 69, em dia 13 de maio de 69, vim morar para Araquari. Mas nesse tempo que eu vim morar para Araquari, eu morei primeiro lá em cima, perto daquela garapeira que tem lá no Puti, que chama. Depois vim morar aqui na rua Nereu Ramos, ali morei 8 anos, alugado. Depois compramos uma casa lá embaixo, fui morar para lá. Depois de lá,